Aqui é o Ermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Tema de hoje: o que é melhor? Faturamento, lucro ou caixa? Por que eu estou fazendo essa pergunta, esse questionamento? Porque eu ouço muitos consultores aí no mercado dizendo: caixa é rei, você precisa dar prioridade para caixa. Será que é mesmo? Ou será que é melhor a gente dar prioridade para o faturamento ou para o lucro? Enfim, essa é a reflexão que eu estou propondo hoje e ela é importantíssima porque ela vai definir a estratégia que você vai montar para o seu negócio. Pode ter certeza. Então, fica comigo, beleza? Antes de começar, aqueles recadinhos básicos, né? Se você está vendo a gente pelo YouTube, verifica se você já é inscrito no canal. Se não for, faz isso agora, né? Deixa o seu like para não esquecer, faz o seu comentário. Enfim, isso é muito importante para a gente, né? E se você gosta de ouvir, a gente está nas principais plataformas de podcast. É só procurar Falando de Loja aí nos podcasts, Deezer, Spotify, Apple, enfim, todos os principais podcasts você vai encontrar a gente, beleza? Procura Falando de Loja que você vai encontrar lá o Papo com Lojista. Então é isso. Vamos ao tema de hoje, que ele é muitíssimo importante. E por que eu falo isso? Porque a gente ouve realmente muitos consultores, muita gente que dá cursos aí no mercado, muita gente grande até, inclusive, dizendo que faturamento é vaidade, que lucro é necessidade, mas o caixa é rei. Será que é mesmo? Por que eu estou fazendo esse questionamento? Veja bem, isso pode te induzir a cometer erros gravíssimos na sua estratégia. Eu vejo muito lojista que, por conta de necessidade de caixa, o que acaba fazendo? Promoções, dando grandes descontos para venda à vista, para dar prioridade justamente para a caixa, né? Ou seja, necessidade de fazer caixa para honrar os compromissos, pagar as contas, enfim, tocar a operação para capital de giro, e dar prioridade para a venda à vista. E esse é um ponto que eu venho batendo assim muito insistentemente. Se você vem acompanhando os meus conteúdos, certamente já ouviu eu trazendo esse tema aqui à baila, à discussão, não é? Mas vamos lá. Quem compra à vista, quais são as características da venda à vista? Não é? Quando você focaliza a venda à vista, qual é o perfil das operações que você vai realizar? Isso é fundamental para a gente entender. Então vamos lá. Primeiro, quem compra à vista compra pouco. É só você medir o ticket médio pelo perfil de transação, pelo tipo de liquidação. Não é? Separa as vendas à vista e veja qual é o ticket. Quando você vende à vista, qual é o valor médio da transação que você faz. E assim por diante. Pega as vendas do cartão de crédito para data, pega nos cartões de crédito parcelados. Se você tem operação de crediário, não é? Veja nos planos mais alongados qual é. Pega plano a plano e faz o cálculo do ticket médio e faz o comparativo. Daí você vai apurar um indicador que é fundamental, que é de produtividade, ou seja, quanto você consegue fazer com a mesma quantidade de atendimentos ou a mesma quantidade de trabalho, falando de maneira genérica, né? Ou seja, vamos lá, um exemplo prático, com 10 vendas, se seu ticket médio global está em R$100, então se você fizer 10 vendas, você vai vender R$1.000, 10 vezes 100. É o valor médio da venda que você faz. Se por conta de uma estratégia que você coloca de alongamento de prazo, etc. e tal, você puxa o ticket médio para R$200. Então, com as mesmas 10 vendas, agora você vai vender R$2.000. E assim sucessivamente. Quando você analisa o perfil no caixa, né, nas modalidades de liquidação, você vai perceber muito claramente que o primeiro impacto da venda à vista derruba faturamento. O ticket médio da venda à vista é sempre muito mais baixo. Então, esse é o primeiro indicador. Segundo, e talvez tão importante ou mais até do que esse primeiro, é markup. Não é? É a margem líquida que te dá a venda à vista. Por quê? Porque quando o cliente compra à vista, a primeira coisa que ele pede é desconto. Então, o cliente que compra à vista quer desconto. E quando ele quer desconto, o que ele vai fazer com o seu markup? Não é? Você planeja um markup, uma marcação de preço quando você compra, quando você coloca o produto à venda, mas por conta de focalizar na venda à vista, o que vai acontecer? O cliente pede desconto e você, para competir nessa modalidade de liquidação, você é obrigado a dar desconto. Com isso, você vai cortar na própria carne. Você tem que reduzir a sua margem bruta. Então, se o seu markup aqui está... Só para esclarecer, porque a gente usa ora um termo, ora outro, às vezes quem não está habituado pode ficar confuso, né?
Margem bruta é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Isso é margem bruta. Então, eu pego o preço final e tiro o preço de custo, a diferença é a margem bruta, aquela margem que eu acrescentei. Quando eu pego o preço de custo e vou para o preço de venda, ou seja, de baixo para cima, a gente chama de markup. Quanto eu acrescentei no custo para chegar ao preço de venda, né? Só estou esclarecendo porque quem não está habituado pode, às vezes, não entender. Hora eu uso um termo, hora eu uso o outro, mas depende da referência. Se eu estou indo de baixo para cima, eu chamo de markup, né? Se eu pego a partir do custo para cima, para chegar no preço final de vendas. Então, eu estou falando de markup. Se eu venho do preço de venda para chegar no preço de custo, quanto que foi acrescentado ali, eu chamo de margem bruta. E margem líquida é lá no final do DRE, depois que você já tirou, né? Custo da mercadoria, os impostos, todas as despesas operacionais, fixas, variáveis, financeiras, etc. Aí sobra um valor líquido final. Então, essa é a margem líquida. Então, só para ficar claro aqui e evitar confusão, né? Mas voltando ao tema que é fundamental. Quando você focaliza na venda à vista, primeiro derruba o ticket médio, segundo vai derrubar sua margem bruta, porque o cliente pede desconto. Não, eu vou pagar à vista, quanto é que você vai me dar de desconto? Não é verdade? Terceiro, cliente que compra à vista, ele está focalizando o preço. Então, se você focaliza preço, não você não fideliza esse cliente, porque se o seu concorrente estiver mais barato, certamente, como a prioridade é preço, é o único fator que está sendo levado em consideração pelo cliente, ele vai comprar lá, ele vai comprar no seu concorrente, se porventura tiver alguma coisa mais barata do que o seu preço. Concorda comigo? Então, quando você focaliza para a venda à vista, você vai enfrentar uma série de dificuldades porque está priorizando o caixa. Está seguindo essa instrução de que caixa é rei, então eu vou focalizar na minha operação à vista, vou tentar puxar o máximo possível. Se o cliente vier pagar ali no caixa, eu vou orientar minha equipe de vendas. Gente, vamos puxar aqui, já oferece logo no à vista, oferece no cartão de débito, né? Nem pergunta se o cliente quer parcelar e tal, para tentar fazer as vendas à vista. Com isso, o que você vai fazer? Assim, o fator que você mede aí na sua loja. Por isso que eu gosto de colocar dessa maneira, porque não é opinião. Mede aí na sua loja, o ticket médio cai. É só você fazer essa medição aí na sua própria loja. Se o seu sistema não tem esse relatório, faz manual, faz por amostragem, né? E mede como é que é seu ticket médio por plano de pagamento e você já vai chegar a essa conclusão. Se você focaliza na venda à vista, vai ter que fazer muito mais vendas para poder atingir um determinado faturamento. E a sua margem bruta estreita, assim, terrivelmente. Por quê? Porque o cliente está focalizando preço. E aí você tem que derrubar a margem para poder ser competitivo nesse preço. Concorda comigo? Ok. Aí vem o outro levantamento. Tá certo, Emelino, mas eu pago conta com caixa, é com dinheiro, não é com faturamento, não é com lucro, não é com margem de lucro. Pois é, meu amigo, minha amiga, mas vamos fazer o seguinte raciocínio. Vamos admitir, vou pegar um exemplo aqui de modalidade de parcelamento através de cartão de crédito, por exemplo, não é? Muitos lojistas não sabem fazer gestão financeira, não entendem como aplicar os cálculos de antecipação de recebíveis, não é, para saber exatamente quanto custa isso na operação. Vamos lá, vamos traduzir de maneira bastante prática. Vou pegar aqui um exemplo de um parcelamento de 6 vezes no cartão de crédito, ok? Então vamos lá. Como que eu faço? Se eu dou prioridade para o parcelamento, por exemplo, o que vai acontecer? Eu tenho um ditado que eu sempre estou batendo, que eu digo o seguinte: a diferença entre você vender uma calça jeans, uma TV de 50 polegadas e um carro é a quantidade de parcelas. Concorda comigo? Eu preciso fazer caber no bolso do meu cliente se eu quero vender bastante coisas de volume mais alto. Então o que eu tenho que fazer? Financiamento para esse meu cliente. Essa é a estratégia que funciona para a gente fazer com que os nossos clientes comprem valores muito mais altos. Concorda comigo? Se é um apartamento, então eu tenho que vender em 20, 30 anos. Eu preciso arrumar um agente financeiro e financiar esse imóvel em 30 anos para esse meu cliente, para que ele consiga comprar, então, fazer uma compra desse porte, desse volume financeiro. Não é verdade? Ok, vamos trazer de volta aqui para a nossa loja, então, e vamos falar em 6 parcelas. Não é? Então, se eu faço uma venda para o meu cliente em 6 parcelas, não é?
A primeira coisa que vai acontecer, se esse cliente está parcelando, ele não pede desconto. É incompatível você ter prazo e desconto na mesma venda. Ou você está a prazo ou você tem desconto. É assim que funciona. Tanto que o cliente fala, vou pagar à vista, quanto é que você vai me dar de desconto? Não é verdade? Então, esse é o primeiro fator que é fundamental para você entender. A partir dele, você vai definir a sua estratégia, o que você dá foco. Mas vamos lá, como é que você faz a conta? Eu às vezes brinco com alguns lojistas que a gente está conversando, eu pergunto para eles assim, bom, vamos a uma determinada situação, uma financeira, uma operadora de cartão de crédito, uma adquirente, ela antecipa até para você o recebível, mas ela vai te cobrar 2% de taxa de juros ao mês para te antecipar. Você tem uma venda parcelada em 6 vezes. Quanto ela vai te cobrar de juros para poder antecipar? Quanto ela vai descontar de você para poder antecipar esse valor? Aí o lojista fala, bom, se eu estou vendendo em 6 vezes uma taxa de 2% ao mês, é 12%, não é? E ao dedinho, não é assim que a gente faz essa conta, não é? Porque é importantíssimo a gente entender como é que funciona esse mecanismo, essa mecânica da matemática financeira. Então vamos lá, vamos raciocinar. Você quando vende em 6 vezes, você vai receber a primeira parcela com 30 dias. Concorda comigo? No plano normal, se você não antecipar. Eu faço aqui a venda, vou receber em 6 parcelas. Parcelei em 6 vezes para o meu cliente, a adquirente, administradora do cartão de crédito, também vai me pagar em 6 vezes. Então, ela vai me pagar a primeira parcela com 30 dias, a segunda com 60, a terceira com 90 e assim por diante, concorda? De 30 em 30 dias ela vai me fazer a liquidação das parcelas até o montante total de parcelas. No caso do nosso exemplo, em 6 parcelas. Ok, beleza, tranquilo. Agora vamos fazer o seguinte raciocínio. Quanto tempo passou para que vai passar para que a liquidação da primeira parcela ocorra quando essa adquirente vai me pagar? 30 dias, concorda comigo? Então, a primeira parcela é 30 dias, a segunda parcela é 60 dias. Então, se ela vai me antecipar, a primeira parcela, quanto tempo de juro ela vai me cobrar em cima da primeira parcela? Ela vai me cobrar 30 dias, ela vai me cobrar 2%, ela não cobra 2% ao mês? Então ela vai me cobrar 2% da primeira parcela. E da segunda parcela? Da segunda parcela vamos passar 2 meses, então ela vai me cobrar 2 mais 2, ela vai me cobrar 4 e assim por diante. Como é que eu faço essa conta para saber então quanto que efetivamente eu vou pagar de taxa de antecipação para eu receber à vista uma venda que eu faço parcelada em 6 vezes? A conta é simples, calcula o prazo médio, né? Como você calcula o prazo médio? Como os intervalos são fixos, soma a primeira com a última e divide por 2. Então, a primeira de um plano de 6 vezes, você tem 1 e a última é 6. Então, 1 mais 6, 7. Então, você tem 7 como total, primeira mais a última. Dividido por 2, 3,5. Quanto é a taxa de juros que a administradora está cobrando para antecipar? 2% ao mês. Então você vai pegar a taxa ao mês e vai aplicar em cima do prazo médio para você ter a ordem de grandeza, o montante que você vai ter de desconto para receber à vista. Então nesse caso, desse exemplo que eu estou trazendo, que eu estou dando, bom, se você calculou que o prazo médio é 3 meses e meio e a taxa é 2, 2 vezes 3,5 vai dar quanto de taxa de antecipação? 7%. Então significa que se eu vender parcelado em 6 vezes, não é? E antecipar a uma taxa de 2% ao mês, eu estou chutando já na realidade do mercado hoje, com as taxas mais altas que estão por aí, etc. e tal, né? Para tentar ser o mais realista possível para que você entenda essas diferenças. Nesse caso, o que vai acontecer? Você vai ter um desconto, você vai dar um desconto para essa financeira, na verdade é isso que você está fazendo, de 7% para receber à vista. Aqui eu acho que eu já entreguei o ouro se você entendeu o que eu falei. Então vamos lá. Eu vejo o lojista montando uma estratégia para vender à vista e dá 10, 15, faz 20% de promoção, né? Assim, campanhas muito agressivas. Por quê? Porque está precisando de dinheiro e precisa fazer caixa. Por quê? Porque ele ouviu que caixa é rei. Aí o que vai fazer? Vai atrair um perfil de cliente que não valoriza nenhum atributo da loja. Não valoriza o investimento nas instalações, na capacitação do time, em toda a estrutura, na qualidade da mercadoria, do atendimento. Não, ele está valorizando o seguinte, quanto é e quanto você vai me fazer porque eu vou pagar à vista. O único atributo que está sendo valorizado nesse momento é preço, ok? Então, segundo, as margens vão para o espaço, porque para competir com preço à vista você tem que dar descontos agressivos, tem que ser um preço competitivo e aí a tua margem estreita.
Então, você está perdendo margem aí, está perdendo lucro, está cortando na própria carne. Terceiro, esse cliente ele não é fiel, porque ele só está focalizando o preço, ele está pesquisando o preço. Onde tiver mais barato, ele compra. Se seu concorrente tiver mais barato, ele vai para lá. Né? Quando você traz para um plano de pagamento mais agressivo, você sabe que num alongamento mais agressivo, os clientes tendem a comprar. O primeiro item que modifica é o valor médio do item vendido. Impressionante. Os clientes tendem a comprar os itens mais caros quando você tem um parcelamento mais alongado. Segundo, eles colocam mais itens na venda. Então você melhora o seu PA, não é peças por atendimento. Então você melhora esses dois indicadores diretamente. Se você melhora a quantidade de itens e o cliente tende a comprar itens mais caros, o seu ticket médio vai lá para cima, você puxa o seu ticket médio. Então, com a mesma quantidade de clientes, de vendas que você já faz, se você está puxando o seu ticket médio lá para cima, não é? E com um detalhe, com um markup cheio, porque quem compra parcelado não pede desconto, não tem desconto para venda parcelada. E aí você aplica o seu markup cheio. E aí quando você traz e faz o comparativo, se você fosse vender à vista, quanto faturaria e qual seria a sua margem bruta, efetiva, praticada na venda à vista. Se você for vender, puxar para o parcelamento e trabalhar esse cliente, ele comprando mais, comprando itens mais caros, para quanto vai o ticket médio, quanto que você vai faturar, com que margem. Perceba a diferença só aqui. E aí você diz, bom, aqui para receber à vista, para o meu cliente, eu fui obrigado a derrubar esses preços e derrubar meu faturamento, porque o ticket cai. Quando eu volto e faço um comparativo negociando com a minha gestora de cartão de crédito, para ela me antecipar esse recebível a uma taxa aí de 2% ao mês, que é o exemplo que eu trouxe, trabalhando, focalizando, veja bem, eu coloquei aqui, estou calculando 6 parcelas global, ok? Por que eu estou falando, tô dando esse exemplo, enfatizando o 6? Porque quando você trabalha parcelamento, focaliza parcelamento com os clientes, muitos pagam em 2, em 3, nem todos aceitam parcelar nos planos mais alongados. Né? É um esforço que você tem que fazer, tem que trabalhar com a equipe, com o time, sinalizar a loja, fazer propostas, simulações, para mostrar para o cliente que ele tem potencial de comprar mais, que você vai dividir, que você vai parcelar. Ainda assim, o prazo médio global costuma ficar em 3, 2,5 a 3 parcelas. Na média global, você fazendo esforço, porque é assim, você tem muita venda à vista, ainda que você potencialize, sinalize e priorize a venda a prazo, muitos clientes vão dar prioridade, vão pagar à vista a si mesmo. Então não é natural, não é, eu vou sinalizar minha loja aqui que eu vendo em até 10 vezes no cartão e todo mundo vai comprar em 10 vezes. Não é assim. Eu garanto para você que não é assim, muito pelo contrário. Se você não tiver um esforço, um trabalho realmente direcionado, capacitando a equipe, sinalizando a loja, realmente fazendo um direcionamento bastante forte, isso não vai automaticamente acontecer, pode ter certeza disso. Né? E isso vai derrubar o seu prazo médio global para baixo. Então, por quê? Por que prazo médio global? É a média total somando, porque você tem venda de 2, você tem venda de 3, de 4, de 5, de 6, não é assim, de 8, de 10. E aí quando você olha, você precisa planilhar isso e fazer a média ponderada de prazo médio, não é? Quando você faz essa média ponderada, ou seja, respeitando a proporcionalidade, você vai ver que o prazo médio para antecipação vai ficar em 2, 3 meses. Aplicando a taxa, esse é o valor médio do desconto que você vai dar, não é? Então eu digo assim, você prefere dar o desconto para o cliente ou dar o desconto para a financeira? É uma questão de opção, de escolha. Faça essa conta, não é? Se você dá o desconto para o cliente, quanto é o ticket médio, quanto é o faturamento médio que você vai conseguir e qual é a margem que você vai conseguir praticar. E se você focalizar no mercado financeiro, sabendo trabalhar, entendendo que dinheiro é mais uma mercadoria que você tem na loja, que você compra e vende, você vai conseguir ter estratégias muito mais agressivas, conseguir alavancar seu faturamento, dar instrumentos para a sua equipe conseguir performar melhor, converter mais vendas, fidelizar o seu cliente, porque ele vai dar prioridade para você, porque no mercado ficam lá segurando, retendo, colocando valor de parcela mínima, dificultando a venda a prazo. Se você facilita isso e traz o seu cliente, trabalha, cria esse relacionamento com o seu cliente, ele dá prioridade para você, ele fideliza com você. Concorda comigo? E você alavanca seu faturamento e faz caixa. É óbvio que você precisa de caixa, mas se você trabalhou aí com habilidade, dando equilíbrio nas 3 vertentes que nós levantamos aqui: faturamento, lucro e caixa. Percebeu? Você consegue alavancar faturamento? Como é que eu consigo vender mais, alavancar meu faturamento?
ou vendendo para mais clientes, não é verdade? Trazendo, botando mais clientes dentro da minha loja e com isso eu consigo alavancar meu faturamento, ou vendendo mais para aqueles que eu já vendo, não é? Então, se eu consigo maior produtividade, alavancando o meu ticket médio, o valor médio das vendas que eu fecho, eu consigo puxar meu faturamento, ainda que eu não aumente a quantidade de clientes dentro da minha loja ou de vendas fechadas. Percebe o que eu estou dizendo? Então, agora, se eu consigo as duas coisas, se eu consigo converter mais clientes e para aqueles que eu converto eu consigo alavancar meu ticket médio, meu faturamento explode. Eu cresço absurdamente, né? E aí eu vou ganhar escala e vou derrubar as minhas despesas fixas. Por quê? Porque despesa fixa, ela não muda na proporção do faturamento. Se você tem, por exemplo, 10 mil que você paga de aluguel e está vendendo 100 mil, então o seu aluguel é 10% do seu faturamento. Mas aí, por conta dessa escala que você dá, essa escalabilidade que você consegue praticar no seu negócio, alavancando parcelamento, trabalhando a equipe, trazendo mais vendas, não é? Com ticket médio mais alto, você dobra o seu faturamento, agora você vai para 200 mil, o seu aluguel continua 10, só que agora ele é 5% do seu faturamento. Percebe o que eu estou dizendo? Você derruba as despesas fixas na proporção que você alavanca faturamento. E aí é um outro espaço que você encontra de margem para você negociar descontos para fazer caixa. Não é? Na antecipação de recebíveis, é só fazer a simulação e você vai ter exatamente o número final que você consegue. É muito mais econômico, é muito mais barato. Você melhora a sua lucratividade a partir do momento que você alavanca o faturamento, não é? Mesmo que você tenha que dar um desconto para a financeira para fazer caixa. Perceba que é uma questão de saber estruturar um DRE, né, um plano de contas, para que você consiga lançar direitinho quanto é seu faturamento, o custo da mercadoria vendida, os impostos, as despesas variáveis, apurar a sua margem de contribuição, não é? Depois deduzir as suas despesas fixas para ter a sua margem líquida após tirar todas as despesas, e aí você tira o seu gasto financeiro para saber efetivamente que resultado que você está tendo. Percebe o que eu estou dizendo? Então, sabendo estruturar isso, puxando isso direitinho, vai te levar a tomar as decisões mais adequadas. E é isso que importa no final. Porque se você dá prioridade, como a gente vê, olha, o caixa é rei, não pergunta para o cliente se ele quer parcelar, já passa direto no débito, já diz, vou passar no débito, pode ser? Né? Não ofereça aqui, porque aí você vai fazer caixa, você vai dar prioridade para o seu caixa. E derruba seu ticket médio, derruba sua margem, derruba os resultados finais, seu faturamento vai para o espaço. Percebe o que eu estou dizendo? E não fideliza seus clientes, cria dificuldade para as equipes baterem meta. Por quê? Porque venda à vista, vende, o ticket médio é baixo, tem que fazer um monte de vendas para conseguir ter o mesmo faturamento quando você multiplica o seu ticket médio, que você ganha produtividade, consegue fazer mais com a mesma quantidade de vendas. Então, quando você ouvir, olha, entre faturamento, lucro e caixa, dê prioridade para o caixa. Não faça isso, faça contas. Faça a simulação. Hermelino, eu não sei fazer essas contas, eu não tenho esses instrumentos. Eu tenho a solução para você. Eu tenho, né? Primeiro, aqui mesmo, no canal, você tem vídeos aqui com planilha, que eu mostro como é que faz, né? É só você olhar, vou até deixar aqui o papo número 60, né? Que eu trato esse assunto, mostro, faço DRE simulado, mostrando para você as diferenças, mesmo que você implemente um crediário, mesmo que você tenha inadimplência, mesmo que você tenha que fazer captação de recursos em outras fontes, não só antecipação de recebíveis de cartão, não é? Sabendo fazer essa gestão, o que vai permitir com que o lojista seja competitivo, que ele consiga realmente ser um empresário nesse cenário cheio de dificuldades, com despesas altas, com altíssima concorrência. A gente sabe que o mercado ele é instável, às vezes ele está comprador, não é? E, às vezes ocorrem fatores externos que não estão sob nosso controle, que vão impactar muito fortemente no mercado, e aí a gente precisa ter técnica, ter habilidade, ter estratégia, ter competência, ter ferramentas para que você consiga competir adequadamente, sobreviver e crescer nesse cenário. E é com estratégia, é com gestão. Eu sempre digo, a diferença entre o sucesso e o fracasso é a gestão, é a sua capacidade de administrar o seu negócio. Então, com inteligência, com ferramentas, com capacitação, sabendo dimensionar adequadamente o seu mix de produtos, a amplitude e a profundidade, quantas categorias você vai
vai deixar na sua loja, não é? Qual a variedade de cada categoria, precificar corretamente, saber encontrar o seu ponto de equilíbrio, saber trabalhar com os planos financeiros, como esse exemplo que eu estou trazendo aqui, adequando a sua margem de lucro, o seu faturamento, especialmente sabendo fazer funding, fazer caixa, não é, para ter liquidez e conseguir honrar os seus compromissos, pagar direitinho os seus fornecedores, pagar bem os seus colaboradores, enfim, ter uma operação redonda. E isso é com estratégia, com inteligência e com conhecimento. Não é? Se você quer se aprofundar, não é? É na minha página, é só entrar aqui em falandodeloja.com.br e ver o meu Exclusive Premium. É a minha plataforma completa, eu capacito você em todas essas áreas. Vendas, gerência de loja, a gestão financeira, no DRE, como é que você estrutura, monta um plano de contas, calcula ponto de equilíbrio, como é que você precifica corretamente, como é que você faz um planejamento de fluxo de caixa para você ter essa gestão de liquidez, não é? Enfim, toda a parte de comprar é mais difícil que vender, para que você tenha gestão de categorias, depois planejamento de cobertura, giro, para você saber dimensionar adequadamente quanto você tem que ter de estoque na sua loja e assim por diante, não é? E se você está vendo agora, na publicação desse vídeo ou desse áudio, se você está ouvindo a gente por podcast, dias 26 e 27 de julho agora de 2022, eu vou estar em São Paulo realizando o meu PAGL presencial. Entre na minha página e dê uma olhada e correm que são pouquíssimas vagas, não é? Se ainda tiver disponibilidade, de repente é uma oportunidade da gente se ver pessoalmente. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.